Tive uma experiência gloriosa. Eu vi o mapa do Brasil, eu vi focos de avivamento como chamas de fogo em várias partes do país. Eu via como uma propaganda, um anúncio, uma divulgação, um ajuntamento solene, convocando as pessoas. E não eram apenas evangélicos, mas era convocando os brasileiros para nos reunirmos em arrependimento pelos pecados da nação, em adoração, entronizando o Senhor. Eu me lembro, as palavras dele foram: o Brasil cantará, preciso de ti. E os versículos que haviam sido declamados pelo João Lúcio Tanuri, a Helena e o meu irmão, chamavam mesmo as pessoas a um quebrantamento, a um arrependimento. Eu me lembro até de estar de férias com o Gustavo, ainda recém-casados, e no interior, numa lojinha bem simples, a moça me disse: ah, vocês são de Belo Horizonte, da Igreja da Lagoinha? Eu escuto pela rádio aquela música, eu gosto muito, a música do Humilhai-vos. E o texto de 2 Crônicas 7,14 realmente estava se tornando cada vez mais latente, algo que pulsava no meu coração, no coração da Igreja do Senhor em toda a nação. Ele estava me mostrando o próximo passo no nível de redenção geográfico, territorial. Saindo de Belo Horizonte, ele me disse: você vai começar a fazer esses eventos, esses ajuntamentos em lugares estratégicos ao redor do Brasil. E para começar, ele me mostrou Rio de Janeiro, Brasília e São Paulo. Eu estremeci, eu fiquei muito impactada. O Senhor me disse que nós deveríamos vestir as cores do Brasil e não demorou muito tempo. O que o Senhor me disse realmente começou a acontecer. Essa palavra me foi dada naquela quarta-feira e na quinta nós viajamos para Curitiba para ministrar num estádio da cidade. E eu estava assim ainda muito estremecida. Eu não compartilhei nem com o Gustavo, porque realmente era algo muito novo e muito forte para mim. Nos bastidores tinha um trailer montado como camarim e o Gustavo, meu esposo, subiu para começar aquele evento. Ele disse: vamos levantar as nossas mãos em direção a essa bandeira do Brasil. Aquele estádio lotado de pessoas começou a orar pelo Brasil. Eu fiquei tão emocionada lá atrás no camarim e o Espírito Santo me falou: já começou e não depende de você. Eu é quem estou fazendo. E no final daquele ano de 2001, nós estávamos no Maracanã, no Rio de Janeiro. Jesus levou mais gente ao Maracanã do que em toda a sua história. Inclusive, depois já aconteceram outros eventos lá, mas o Maracanã foi reformado. Então, nunca mais houve tanta gente como naquele ajuntamento solene, Brasil diante do trono. 180 mil pessoas, com gramado coberto, com gente ocupando todos os espaços. E no Maracanãzinho também com os telões. Glória a Deus! Quem se lembra, a gente estava com as cores verde, amarelo no palco. As palavras saíram da minha boca e eu pensava comigo: o que eu estou falando? O Senhor disse que o Brasil vai celebrar festas santas ao Senhor e que o carnaval vai acabar. Ao longo dos anos, muitas vezes eu mesma ficava assim com a minha fé um pouco vacilando, mas recebendo notícias de cidades, de prefeituras cancelando, cortando verba para carnaval. Esse ano viralizou um vídeo na internet em que uma senhora, né, parece muito influente no Morro da Mangueira, com dificuldade de encontrar moças para usar todas as fantasias para sair no bloco. Porque eu acredito que muito mais do que algo rápido que a gente anseia ver, é uma mudança generacional. E realmente o Brasil está sendo salvo, sendo transformado, e as próximas gerações vão ver festas santas ao Senhor nessa nação. Amém? Viramos o ano 2002, tudo preparado para Brasília. A pastora Zenete mobilizou segundo uma estratégia que ela recebeu do Senhor. Deus abriu as portas, reuniu as pessoas e por muitos dias eles estavam ali em oração, em jejum estratégico. A gente pode dizer que essa rede de intercessão nasceu durante a gravação, os preparativos para a gravação em Brasília. As caravanas se mobilizaram do país inteiro.
E eu me lembro que só de Lagoinha saíram uns 30 ônibus de BH. E eles dizem que era muito linda aquela carreata, né? Aquele tanto de ônibus um atrás do outro, muitos carros também com os irmãos para aquela viagem. Foi o nosso maior palco, era um palco gigantesco. Deus nos deu favor e pela primeira vez as torres do Congresso Nacional foram iluminadas de verde e amarelo. Nós estávamos todos vestidos de azul. Eu quero relembrar aqui uma experiência muito marcante para mim. 2 semanas antes do nosso ajuntamento em Brasília, o Brasil ganhou o pentacampeonato na Copa do Mundo. E eu estava em BH assistindo os jogadores chegando e sendo ovacionados, aplaudidos. 500 mil pessoas se reuniram em Brasília para receber os nossos heróis do futebol. Me deu um zelo e eu comecei a chorar e comecei a dizer: Senhor, Tu és mais importante do que uma bola de futebol, Tu és mais importante do que esse pentacampeonato. Senhor, nós não temos a mídia, nós não temos a força que o futebol tem para mover as pessoas, mas o Senhor, por amor de Ti mesmo, faça chegar a Brasília mais de 500 mil pessoas. Eu ainda me lembro da emoção quando a Polícia Militar trouxe os números, porque eles fazem um cálculo por pessoas por metro quadrado. 1.200.000 pessoas. É muita gente cobrindo aqueles gramados ali do Planalto Nacional. Realmente algo muito forte ter reunido tanta gente para adorar ao Senhor Jesus. Eu estava de tarde no hotel e de longe eu via aquelas pessoas chegando, né, de longe como formiguinhas, cobrindo a grama, fazendo um marco histórico, declarando que o Brasil adora ao Senhor Jesus. Nós começamos com oração de pastores por horas antes da gravação e nós não tivemos pressa. O André Espíndola, nosso engenheiro na época, me disse que nós tínhamos HD suficiente para gravar até 6 horas. Então eu relaxei e o culto foi um cultão realmente, foi maravilhoso. Eu posso destacar aqui a música Tua Chuva, palavras proféticas sobre um derramar do Espírito, sobre o avivamento como tempos de refrigério da parte do Senhor, como está escrito no livro de Atos. O próprio texto de 2 Crônicas 7,14, se você ler o versículo 13, fala sobre um tempo de seca. Se eu não rasgar os céus para mandar chuva, então se o meu povo, um clamor pela terra seca das nossas vidas, dos nossos corações, mas também como nação. A música Brasil, quando eu contei e mostrei a música para a primeira pessoa, eu não fui bem recebida. A pessoa achou a música assim meio brega. Realmente a gente tem que ouvir o Senhor e nem os elogios ou as críticas das pessoas, para que a gente possa verdadeiramente fazer a vontade dele. E ela é uma das que a gente até já regravou, porque é uma música chave para os nossos ajuntamentos. Nós derramamos tantas lágrimas pelo Brasil ali naquele lugar. Eu me lembro que eu chorava tanto que a minha maquiagem não era prova d'água naquela época. Depois de uns meses eu recebi na minha casa um envelope com uma máscara à prova d'água de uma irmã lá do Japão que assistiu o DVD. Cremos que são lágrimas e lágrimas de anos e anos e de várias gerações pelo Brasil que tem feito hoje frutos de salvação e frutos de transformação também que nós ainda vamos colher. E a música tema Nos Braços do Pai marcou tanto. Até hoje eu escuto testemunhos daquela dança quando a Isa salta nos braços do Pai. Eu estive ministrando há pouco tempo aqui em Miami, numa igreja hispana, e eles me mostraram, me apresentaram o senhor que durante muitos anos ele fazia o papel do pai. Como essa música, esse ato profético se repetiu e se espalhou ao redor do mundo. O nome cristão para Deus é Pai. Algo maravilhoso que só o cristianismo possui. Porque em Jesus nós fomos feitos filhos de Deus. E uma das obras do Espírito Santo é converter o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, para curar a terra das suas maldições. Deus quer restaurar os nossos relacionamentos familiares e fazer de cada homem um veículo do amor de Deus Pai. E Ele está sarando, curando aquilo que a psicologia diz que é a ferida incurável, que é a ferida paterna. Porque quando a marca do pai é uma marca negativa, a pessoa
carrega essa dor pelo resto da vida. Mas o Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo Espírito Santo, nos ensina a chamá-lo de Abba Pai, que é a palavra em aramaico para paizinho, essa palavra que fala de uma relação íntima de filhos com um pai carinhoso, um pai presente, um pai fiel. Eu tive um pai maravilhoso, meu pai é um pai presente até hoje, sempre ali por mim, mas ainda assim ele não é um pai perfeito. Então eu encorajo você, qualquer que tenha sido a sua história com a figura paterna terrena, que você possa receber do Pai Celestial pelo Espírito Santo, esse espírito de adoção de filhos e chamá-lo Abba Pai. E nesse ano, de 20 a 22 de abril, a pastora Zenete Rodrigues recebeu uma ordem do Senhor de fazer um novo ajuntamento solene. Eu estarei lá, meu esposo Gustavo estará lá. Você já pode se organizar, porque eu creio que novamente uma multidão de várias partes do Brasil vai estar presente. É tempo de reativar muitas dessas lembranças desse DT 20 anos, sementes que não morrem. Vamos regar novamente com as nossas lágrimas, porque é um ano eleitoral, é um ano muito importante, e que você possa atender a esse chamado de estar em Brasília novamente. Queria poder falar muitas outras coisas, mas deixo para você a oportunidade de nos fazer lembrar as suas experiências durante esse período, final de 2001, 2002, nos braços do Pai.